Boa noite, queridos amigos e irmãos do canal Amador Espírita. Sejam bem-vindos. Estamos, depois das férias, reiniciando, né, aqui ao vivo o nosso Momento Saber e Sentir. Nós estamos conversando sobre o livro Busca e Acharás. Eu tenho aqui essa capa mais antiga, tem outras capas, né? E nós iremos, então, fazer as reflexões aqui indicadas, né, para nos ajudar aí na compreensão um pouco maior da vida e dos seus impositivos para que a gente acerte mais, se engane menos. Vamos à prece. Então vamos elevar o pensamento, pensar em Jesus, o divino amigo de nossas vidas. Em sua bondade, rogamos que ele nos abençoe. Nesta noite nos traga a sua paz e a harmonia que nós precisamos para essa necessária aprendizagem. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco, amigos espirituais queridos, agora e sempre. Assim seja. Bom, nós estamos então no capítulo 3, que é, como esse livro é de André Luiz e do Emmanuel, né? Essa mensagem é do André Luiz. Chama Tratamento e Destino. Então a gente vai aqui verificar aqui o que ele tem para dizer para nós sobre esse assunto, né? Que o destino pode ser tratado, não há dúvida. E com palavras resumidas, ser-nos-á possível encontrar a chave de semelhante providência nos exemplos simples da vida. Então, o destino necessita, né, do seu devido tratamento, ou seja, nós estamos no curso de uma evolução, né, que pode nos levar aí a um necessário enfrentamento para que a gente aprenda e cresça e evolua. E é necessário que nós tomemos providências em relação aos desafios que nos aparecem. Ele diz aqui, ó, no processo curativo, o campo doente, para mostrar-se recuperado, solicita a renovação das células. Então, se o nosso corpo não se renovasse, se as células não mudassem, nós naturalmente não teríamos, de forma alguma, a cura. Então, a cura vem porque o nosso corpo ele se normaliza, as células são substituídas, modificadas, e aí nós temos então a cura, né, que é o que ele diz aqui. É necessário que se renovem as células, senão nosso corpo nem mesmo conseguiria a realização de suas funções básicas, né? Porque a gente, imagina, se não houvesse renovação celular, nós não duraríamos nada, né? Nos perderíamos aí no desgaste do tempo, embora aconteça, mas aconteceria muito mais rápido e a gente iria à morte. Na higiene, o foco enfermiço deve ser extinto, em auxílio à saúde geral. Então, se a gente precisa fazer uma higiene em algum sentido, né, em qualquer campo que seja, o que a gente tem que fazer? Atacar o foco. Onde é que está o foco contaminado, enfermiço? Ali deve ser a nossa atenção para extinguir, né, para acabar com aquilo. Na vida moral, né, fazendo aqui já antecipadamente um paralelo, né, não é diferente. Para que a gente consiga ir colhendo os louros, né, do bem-estar, da paz, da harmonia, e também suportando as dificuldades, os enfrentamentos da vida, é necessário que a gente extingua, né, aqueles focos perturbadores na nossa vida que merecem a nossa atenção. Nós não podemos querer permanecer fazendo as mesmas coisas, como dizia Chico Xavier, querer que o nosso final seja diferente, ou que as coisas caminhem para um lado diferente. Não vai acontecer. Então é muito importante que a gente consiga pensar nisso, nessa necessária extinção dos focos da nossa vida que nos compromete. Se a gente quer higienizar a nossa vida, nós precisamos dessa atenção.
verificando na nossa existência onde que nós precisamos prestar mais atenção. O que é que me compromete? O que é aquilo que eu faço que não é bom? O que é aquilo que eu faço que pode ser bom para mim, mas não para a minha moral, nem para aqueles com que eu convivo, nem para o mundo com que eu convivo. E mesmo esse bom para mim é, uma, é um benefício imediato, mas que, verificado no tempo, é um malefício que vai até me destruir. Na área das construções, esse ou aquele trecho comprometido reclama completo refazimento. Então, se a gente vai reformar alguma coisa, né, a gente vai reconstruir alguma coisa, a gente precisa verificar, né, na reforma aquilo que está comprometido e corrigir aquilo. Tem coisa que tem que até derrubar. Né? Tem ali uma parede que está construída ali e essa parede ela tem algumas rachaduras, alguns comprometimentos que realmente não adianta aproveitar ela porque vai ser problema depois. Nós vamos ter que fazer depois o que a gente não está querendo fazer agora, e às vezes até com muito mais prejuízo. Então a gente precisa até, como ele diz aqui, refazer. Muitos projetos da nossa vida, no sentido amplo que seja, precisa dessa atenção. Da atenção para verificar se nós não estamos com alguma área da nossa construção, no tempo aí, da nossa construção, seja ela qual for, comprometida. Que precisa que a gente pare imediatamente, mude os rumos, né, desfaça alguma coisa para fazer outra coisa. Então é necessária a nossa atenção. E não é diferente na vida espiritual. Né? Se a gente tem coisas que nós estamos construindo, mas que junto tem algo pernicioso seguindo com a nossa vida, então é hora de desconstruir isso daí. Né? É hora de refazer para que nós não venhamos a ter um enfrentamento mais difícil depois, no momento em que somos compelidos, né, praticamente obrigados pela vida a fazer, a realizar esse refazimento, essa reconstrução daquilo que não vai bem. Então, a gente precisa olhar a nossa vida, né, e verificar, seja nos projetos materiais, seja nos projetos morais, espirituais, né, no comportamental, onde existe na nossa vida uma ação nossa, em qualquer sentido que seja. Nós precisamos prestar atenção se não estamos com uma edificação comprometida. Se o nosso projeto tem algo ali que vai inviabilizar o seu êxito no futuro. Muitas pessoas reclamam, tal coisa que eu tentei fazer não deu certo, mas a pessoa não tomou as devidas providências. Né? Algumas vezes são até avisados, né? Mas a gente é até avisado, olha, esse tipo de coisa que você quer fazer não é bom, você deveria fazer diferente. Isso no campo material. Né? No campo moral, alguém fala assim, não prossiga fazendo isso, porque isso não é uma boa construção, isso vai ruir, isso vai trazer desgosto para você, vai trazer... A gente continua construindo, sem refazer as áreas, como ele fala aqui, comprometidas, que precisam e reclamam urgente refazimento. Né? Como o Chico diz assim, vamos fazendo tudo errado e queremos que o final dê certo. Não dá certo, não tem jeito, né? Em agricultura, o escalracho será erradicado para que a lavoura nobre venha a surgir. O complemento do que nós estávamos comentando. Né? Se você quer que a sua lavoura, a minha lavoura, ela produza boas plantas que vão dar bons frutos, é necessário tirar ali a erva daninha, tirar os matos, tirar os entulhos que vão surgindo no meio da construção, que vão atrapalhando as plantas crescerem e também roubando nutrientes dela. Quantos atos nossos, quantos comportamentos nossos roubam de nossa vida o que nós temos de melhor? Roubam a nossa energia, roubam a nossa tranquilidade, roubam a nossa atenção. A gente acha que tá tudo muito seguro, muito assim, sob controle, aquilo que a gente está fazendo, que não é bom. Né? A nossa lavoura, nós estamos deixando que cresça junto aí o mato, o joio, né? A erva daninha, e vamos juntando lixo no meio, vamos achando que isso não vai atrapalhar em nada. Não, isso é uma coisa à parte da minha vida. A minha vida é essa daqui.
Pois é, a nossa vida é uma só, né? Todo comportamento, todo direcionamento da nossa vida precisa da mesma atenção. É sempre aquela atenção focada naquilo que nós precisamos fazer, não naquilo que muitas vezes nós queremos fazer. Então é necessário corrigir a caminhada. O Emmanuel é muito claro, né? É preciso que a gente seja erradique, né? Tire da nossa vida aquilo que compromete a nossa lavoura. O que é a lavoura? A nossa existência. Onde nós trabalhamos materialmente, trabalhamos também moralmente. Há duas formas de trabalho. O trabalho material, a gente ganha o sustento para a nossa vida material e para o conforto da vida material. E o trabalho moral traz-nos o conforto espiritual, traz-nos o benefício espiritual, a paz, a tranquilidade, a serenidade, a confiança íntima, né? Que faz com que a gente cresça, melhore e seja feliz. Com ervas daninhas ou males no meio dessa história toda, a prática do mal, né, é um escarracho ou mesmo como ele fala aqui, uma erva, né, que vai tomando conta dessa plantação. Quando a gente menos espera, a nossa plantação já não tem mais jeito, ela não tem mais salvação. Não pensemos aí. Igualmente na vida, êxito e melhoria nascem de comportamento e rumo. Tanto quanto rumo e comportamento para o bem e para a felicidade depende de nossos pensamentos. Então, para a gente ter êxito, a gente precisa de um comportamento e de um rumo. Um comportamento saudável, um rumo bom, para que a gente consiga, né, edificar o quê? A nossa felicidade. Senão, o que a gente mais deseja é justamente o que a gente menos está construindo, né? Então, para que a gente tenha a felicidade nas medidas que a Terra pode nos oferecer, é necessário que a gente mantenha o pensamento e o rumo da nossa vida nas coisas positivas, nas coisas elevadas, nos princípios morais que nós aprendemos, que nada mais são do que aqueles apresentados por Jesus no seu Evangelho, que nós precisamos prestar atenção. Não se pode acreditar realmente que fazendo o mal, em qualquer nível que ele seja, nós estaremos construindo felicidade. Essa coisa de dizer assim, eu tenho direito de viver isso, eu preciso colocar em prática as minhas vontades. Isso se nós vivêssemos sozinhos no mundo, desconectados das pessoas e de tudo, né? Mesmo assim não seria possível, porque algumas coisas que a gente quer, nós precisamos de pessoas para isso. E essas pessoas têm suas vidas, têm suas conexões humanas. Ninguém vive sozinho. Nós estamos interconectados. Tudo o que nós fazemos repercute, vai além, alcança outros campos e campos da nossa própria vida, avançando para dentro, né? A feitura de um solo fértil que vai dando e vai produzindo, ou uma erosão, que aos poucos vai erodindo, o barranco vai sendo erodido, aos poucos, até não sobrar praticamente nada. Uma vez ouvi uma pessoa me dizer assim, nossa, eu tinha uma vida, agora eu não tenho nada. Vou ter que recomeçar. E não sei como vou fazer isso. Então, a gente tem uma vida, e ao mesmo tempo, de um momento para outro, falando aqui de vida física, é claro, que é a nossa vida espiritual, nós sempre vamos existir, né? É, e ele está falando do pensamento. Então, por que o pensamento, né? Porque se a gente precisa de um comportamento saudável e um rumo bom, nós precisamos também de pensamentos bons, porque o pensamento constrói e atrai, né? Aquilo que eu penso, naquilo que eu penso, estou construindo. Aqueles campos que eu estou pensando, estou ali construindo. E estou atraindo também forças semelhantes e outros que têm as mesmas ideias que eu, para me unir-se a mim e juntos criarmos uma situação, um campo de ação conforme a nossa afinidade. Então, isso nós precisamos
pensar, que isso acontece. Às vezes a gente escuta pessoas reclamando, ou a gente mesmo reclama. Não sei, porque eu estou sempre às voltas com esses problemas. Precisamos verificar comportamento, como é que está o meu comportamento, o rumo para onde eu estou seguindo e os meus pensamentos. São três forças que precisam da nossa atenção para que nós consigamos realmente realizar algo que seja positivo para a nossa vida. E ele diz assim: pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajuste de maneiras e supressão de hábitos inferiores são suportes indispensáveis para a edificação da vida maior. Olha a receita, né, propriamente dada aqui pelo Espírito Emmanuel, ou melhor, pelo André Luiz, né? Ele fala assim: então, ou seja, consciência tranquila. A gente precisa. Quem tem consciência tranquila? Aquele que está fazendo o que deve, não sempre o que quer. Né? Aquele que está agindo conforme a moral evangélica, a moral divina trazida por Jesus. Quem faz assim, mesmo que em algum momento se engane em alguma coisa, mais por ignorância do que por vontade, está de consciência tranquila. Aí diz assim, limpeza de intenções. Quais são as minhas intenções quando eu me envolvo com uma situação ou com outra? Seja uma situação material, né? Seja com pessoas. Uma situação material, por exemplo, muitas pessoas foram à derrocada material por causa de terem se dado a determinados negócios, onde desejavam ali, né, lucrar milhões ou muito dinheiro, acreditando realmente que ali havia, né, como diz as fábulas, né, a galinha dos ovos de ouro, mas tudo estava mostrando que não era. Mas as cifras do nosso olho acabam impedindo a gente, porque as nossas intenções é a do enriquecimento fácil, muitas vezes até ilícito, acreditando que isso vai para um lugar bom. Então, ele fala aqui limpeza de intenções materiais no campo material e no campo moral, né? Quando a gente se une a pessoas, temos que saber que entrelaçamos vidas. E aí, né? Como é que são essas relações que nós temos com as pessoas? Quais são as minhas intenções quando eu convivo com as pessoas? São intenções elevadas, superiores, ou são intenções que me levam à vivência de paixões primitivas somente negativas? E se eu posso vivê-las ou não? É preciso avaliar, fazer essa avaliação. Isso todos nós. Né? Reajuste de maneiras. Né? Às vezes a pessoa tem a forma de se comportar, né, com as pessoas, né, que não é legal. Né? Supressão de hábitos inferiores. Então, quais são os hábitos que eu tenho? Isso pode ser também um pouco do que nós já comentamos, mas também vícios, né? Eu tenho vícios de comportamento, eu tenho vícios morais, eu tenho vícios, né, na minha na fala, por exemplo, eu sou maledicente, eu sou uma pessoa pessimista. Onde está propriamente o que ele fala aqui, os meus hábitos inferiores? Cada um de nós sabe qual que é o hábito inferior que você tem, que eu tenho, que está relacionado com a nossa conduta no mundo em que vivemos. Né? Ele diz que tudo isso são suportes para a edificação da vida maior. Então, o que eu estou edificando para a minha vida espiritual? Né? A vida maior, a vida do espírito. O que eu estou edificando? A existência é para isso, para essa busca, para esse entendimento, para essa luta que nós precisamos fazer para nos tornar pessoas melhores do que nós somos. Dessa maneira, nós conseguiremos vencer muitas das etapas, né, que nós precisamos para edificar a nossa espiritualidade. Aí o Emmanuel diz assim, ó, pensa e fará o que pensa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu penso, eu já estou fazendo, né, já está no campo do pensamento aquilo que eu quero fazer. Jesus, por exemplo, falou no Evangelho do pecado por pensamento. Ou seja, se eu penso em alguma coisa que não é correta ou é o mal, eu já realizei grande parte desse mal. Esse mal já está presente, especialmente em mim.
está aqui na minha órbita mental, está me obsediando. Então, se eu penso em coisas que eu quero fazer que não são boas, eu mantenho, ou se eu estou fazendo determinadas coisas que não são boas, elas estão aqui, ó, na minha aura, e podem ser vistas pelos espíritos inferiores, por pessoas que têm sensibilidade, são vistas pelas pessoas que nos amam, embora não são vistas pelos olhos carnais. Elas sentem, elas pressentem, elas percebem que aquilo não está bom. Então, quem pensa, né, já está fazendo. Segundo Jesus no Evangelho, já está fazendo. Falta só materializar. Faça e você será aquilo que faz. Então, tudo que eu fizer me torna aquilo que eu estou fazendo. Uma pessoa, ela não pode, né, viver subtraindo coisas dos outros e achar ruim que ser chamada, por exemplo, de ladrão. Ora, o que eu estou fazendo? Roubando. Se eu estou roubando, eu sou um ladrão. Então, não adianta eu dizer que eu não sou um ladrão. Assim como todas as outras coisas, né? Eu estou agindo de forma imoral, né? Ah, você é um traidor. Não, eu não sou traidor. Ora, se eu estou traindo, sou o quê? Traidor. Ah, você é um invejoso. Ah, não, eu não sou invejoso. Ora, se eu comento de maneira apaixonada e negativa o sucesso, o bem-estar dos outros, eu estou sendo o quê? Invejoso? Então, existe no campo de ação, essas, essas coisas que nós precisamos prestar atenção, que nós nos tornamos aquilo que estamos fazendo. Então, vamos pensar em Jesus nesse momento, né? Vamos buscar a sua figura veneranda, pensar na sua bondade, no seu amor, e mergulharmos na atmosfera benévola da sua paz, da sua ternura, atraindo para nós as vibrações amorosas que nesse instante tomam conta da nossa natureza. Pensemos em Jesus como nosso mestre. Deixemos-nos impregnar pelas energias reconfortadoras, pacificadoras, que emana dele e nos envolve, conduzindo-nos à paz. Meditemos sobre as lições que aprendemos, mas, sobretudo, sintamos esse conforto. Não importa o que nós estejamos passando ou fazendo, no sentido do momento que estamos vivendo. Se estamos fazendo o mal, vamos fazer o bem. Se estamos passando por dificuldades, ele nos alcança, trazendo-nos o refrigério e o convite à transformação. Pensemos amoravelmente no Mestre querido e, meditando sobre a sua bondade, queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.